Mais uma vez, bom dia, meus irmãos. Graça e paz de Jesus a todos. Que louvor abençoado nós tivemos nessa manhã, hein? Eu quero aqui mais uma vez, o Eudo já fez menção, mas eu queria muito agradecer ao Senhor pelo encontro que nós tivemos aqui ontem, encontro de casais aqui da nossa igreja, e dizer que nós temos percebido de uma forma muito nítida como que Deus tem cuidado das nossas famílias. Deus tem nos pastoreado, e ontem foi um desses momentos assim, onde nós colhemos muito da graça, da presença, do favor de Deus. Um ambiente permeado assim pela, pela presença do Senhor e também pela boa palavra que Ele nos trouxe. Então, louvado seja o Senhor. Deus tem muito para fazer ainda entre nós, meus irmãos. Deus quer cuidar, quer restaurar as famílias da nossa igreja, e nós precisamos estar sensíveis a isso. Muito bem. Irmãos, nós vamos continuar a nossa série de reflexões em Tiago. Então, quero te pedir que você abra aí a sua Bíblia. Tiago capítulo 2, nós vamos desenvolver o texto que nós lemos na semana passada. Nós lemos uma porção que é do verso 1 até o verso de número 13. O tema da nossa aula nessa manhã é os ricos e os pobres, a partir aqui da perspectiva de Tiago. Então, capítulo 2, verso de 1 a 13, nós vamos ler novamente. Alguns irmãos me perguntam de onde que eu tiro as reflexões, e tudo mais, tudo que a gente tem falado aqui. E também, sim, isso acho que vale para todo professor de escola bíblica dominical, todo pregador também. É evidente que você faz uma leitura dinâmica, extenso, de vários textos que comentam o assunto, mas geralmente sempre tem ali um livro que é a espinha dorsal da sua aula, né? Então, eu queria só apresentar para os irmãos, eu vou ler uma porção dele nessa manhã, esse comentário aqui do Douglas Moo, que é um americano, muito bom, é uma série de comentários, e vale a pena, se os irmãos se interessarem também. Eu não sou livreiro, não estou ganhando nada com isso, você vai ali na livraria, ou então compra pela internet, que às vezes você encontra um preço melhor, mas vale a pena você ter o comentário, porque ele é muito prático, muito claro, ele traz alguns exemplos interessantes, e acho que vale a pena para enriquecer o nosso estudo. Eu espero que você esteja pelo menos lendo o texto que a gente está estudando, lendo a carta de Tiago, para que você também fique ambientado com o conteúdo, né? Então, capítulo 2, nós vamos ler novamente do verso 1 até o verso de número 13. Muito bem, está todo mundo com a Bíblia aí aberta? Muito bem. Meus irmãos, escreveu Tiago, vocês não podem ter a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo: você, sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você, fique em pé, ou sente-se ali abaixo do estrado dos meus pés. Será que vocês não estão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros no reino que ele prometeu àqueles que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês, e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está escrito nas Escrituras, ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Se vocês fazem isso, fazem bem. Se, porém, vocês tratam as pessoas com parcialidade, vocês cometem pecado,
sendo condenados pela lei como transgressores. Porque quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia, porém, triunfa sobre o juízo. Senhor, muito obrigado por a tua palavra, uma palavra tão importante para nós nessa manhã. Ó Deus, te pedimos que o Senhor nos ensine por meio do teu Espírito, que é o nosso mestre. Fala, Senhor, às nossas mentes, fala, Senhor, aos nossos corações, ilumina-nos, Senhor, por essa verdade. Assim nós oramos e oramos no nome recusável de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, antes da gente pensar aqui sobre o texto, só queria dizer para os irmãos algumas questões introdutórias. A primeira delas, que quando Tiago escreve aqui sobre os pobres e os ricos, ele não tem pretensão nenhuma de fazer uma exposição exaustiva sobre o tema. Ele apenas está atacando, de uma forma muito clara, uma conduta dentro daquela igreja, né, dentro daquela comunidade. Nós sabemos que Tiago escreveu para os cristãos espalhados ali na Ásia Menor, né, dispersos. Eles eram judeus, conhecedores do Antigo Testamento, conhecedores da lei de Deus. Por isso que Tiago, como nós já aprendemos também, ele cita muitos textos do Antigo Testamento na sua fala. Sobretudo também, ele se baseia muito, por conta do seu estilo proverbial, ali no livro de Provérbios. Então, por isso que Tiago está sempre falando sobre a questão da língua, a questão das relações humanas, a questão da sabedoria, e aqui também a relação da pobreza e da riqueza, porque Provérbios trata muito desses pontos, né? Então, Tiago é um livro, portanto, de sabedoria, se a gente pode dizer assim. Mas, em linhas gerais, só para a gente ter uma nuance assim, da teologia bíblica acerca da riqueza e da pobreza, em linhas gerais, eu quero só dizer que as escrituras, de um modo geral, elas não demonizam os ricos e nem as riquezas. Porque às vezes é muito comum hoje na nossa cultura as pessoas demonizarem as pessoas que são ricas. Achar que quem é rico é do capeta, né? Achar que quem é rico adquiriu riqueza de forma iníqua. Então, as escrituras, de forma alguma, elas demonizam o rico e as riquezas, e nem santifica o pobre ou a pobreza. Então, as escrituras, pelo contrário, é verdade, ela tem palavras duríssimas contra o rico, aquele que adquiriu riqueza de forma iníqua, e nós vemos isso presente em toda a escritura do Antigo Testamento. Nós estamos estudando aqui os profetas menores. Muitos profetas menores, inclusive, eles denunciam a exploração da aristocracia sobre os mais pobres. Isso é um fato. Mas nós vemos claramente que, portanto, a Bíblia tem palavras duríssimas contra os ricos, inclusive gananciosos e injustos e exploradores, que era inclusive o contexto aqui do livro, da carta de Tiago. Nós sabemos que aquela comunidade era explorada pelos ricos. É por isso que Tiago introduz essa questão tão sensível ali, tão importante, não é? Mas também dizer, na teologia bíblica, que também Deus emite juízos muito pesados sobre o pobre também. Deus fala contra o rico e a riqueza? Fala. Mas ele também fala contra o pobre. Se você ler Provérbios, você vai ver que Deus denuncia o pobre preguiçoso, né? Provérbios 6,6 diz, vai ter com a formiga, preguiçoso, examina o seu caminho e ser sábio, né? Aquele que é pobre porque desperdiça os seus bens. E, gente, tem muitas pessoas que podem ganhar o dinheiro que for, que sempre vai ser pobre, sempre vai andar na miséria, sempre vai ficar devendo, né? Sempre vai andar
catando latinha, pedindo emprestado. E Deus vai falar, olha, peraí, você está esbanjando, você está gastando sem critério. Então a palavra do Senhor, ela é duríssima contra toda injustiça. Então, o ponto central, o ponto focal da ira de Deus não é a riqueza ou a pobreza. É a injustiça, é a maldade, é a falta de sabedoria para você lidar com os seus bens, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Mas é também, de dar um realce aqui, é verdade que na teologia bíblica, de um modo geral, é verdade que grande parte das escrituras, Deus sempre vai se colocar ao lado do pobre, em razão da sua vulnerabilidade, né? Então, nós vemos isso, Deus tomando partido das viúvas, Deus tomando partido dos estrangeiros, né? Das pessoas mais vulneráveis. Nós vemos isso de uma forma muito clara nas Escrituras. Mas Tiago aqui, ele não trata, portanto, de forma exaustiva sobre o tema, mas ele vai tratar de um ponto específico, que era a prática daquela comunidade. O que acontecia ali, nessa comunidade para a qual Tiago escreve, é o seguinte: eles eram explorados no mundo secular, eles eram tratados ali com desprezo, os ricos dominavam sobre os pobres, e aquilo estava tão incrustado naquela cultura, era algo tão dado para eles, que ao se converterem, ao virem para o cristianismo, eles vieram com essas práticas para dentro da igreja. Então, irmãos, isso é muito interessante, porque existe uma naturalização da exploração do rico sobre o pobre, inclusive dentro da igreja. E é possível que aqueles irmãos não estavam dando conta desse pecado. Parecia que algo muito, muito transparente, quando entrava alguém com as roupas mais bonitas na igreja, já dizia assim, de forma natural: olha, rico, senta na frente e fica no lugar de honra. Ah, não, você mais ou menos? Ah, não, se você então cabe em qualquer lugar, você é portátil, você pode ficar no quartinho, né? Então, parecia que era algo que estava muito presente, e as pessoas não estavam atentando para a ofensa diante de Deus que aquele comportamento estava gerando dentro da igreja. Isso acende para a gente uma luzinha, né, meus irmãos? Porque a gente está lendo isso aqui, a gente fala, não, mas que absurdo discriminar pobre, que absurdo privilegiar rico. Mas às vezes, quantas coisas a gente faz de forma tão natural, que desagrada a Deus, e às vezes a gente acha, não, está normal, é assim mesmo, né? Esse tipo de comportamento não tem nada a ver. Isso é uma coisa importante para a gente. Às vezes a comunidade peca em algumas coisas sem sequer se dar conta disso. Muito bem. Tiago, então, vai trazer esse ponto justamente por causa de uma conduta daquela comunidade, não é? Nós devemos entender que Tiago foi um homem que falou para o seu tempo, portanto, ele tinha ali na mente esse ambiente. Sabemos que os cristãos, como já falamos, que leram a carta, eram na sua maioria pobres, a comunidade, portanto, ali era uma comunidade de pobres, e por sua condição vulnerável, os cristãos eram explorados em seus empregos fora da igreja, e esse espírito fora da igreja estava entrando na igreja, e isso estava causando, então, esse desconforto para aquela comunidade. Muito bem, Tiago, então, vai começar tecendo o seu argumento acerca dos pobres e os ricos, e já tangenciou esse tema no capítulo 1, verso 9, quando ele fala da riqueza e da pobreza, dizendo que os irmãos de condição humilde deveriam se gloriar na sua exaltação, porque Deus iria exaltá-los. Portanto, não é a pobreza que nos recomenda a Deus, mas a exaltação do próprio Deus. Ser pobre não nos leva diante de Deus, portanto, em um grau assim de privilégio, mas o que nos coloca diante de Deus em grau de privilégio é a própria exaltação que o Evangelho nos dá. Nós somos elevados diante de Deus por causa de Cristo, não é? Então nós devemos nos gloriar nessa aceitação que Deus tem para cada um de nós. E o rico na sua humilhação, ou seja, o rico deve se apresentar diante de Deus sabendo que ele não é nada, né? O pobre às vezes chega diante de Deus e fala assim: Senhor, eu não sou nada. Aí para o pobre Deus vai falar assim: não, você é meu filho amado, né? Você é tudo. Você é tudo, não, tudo é Deus, né? Você foi escolhido, eu te escolhi. Então, se alegre, porque eu te aceitei, eu te chamei. Agora, para o rico que às vezes chega: opa, mas eu sou tudo. Aí Deus vai falar: não, você deve se humilhar, sabendo que você não é nada.
Você precisa entender que absolutamente a sua riqueza não te recomenda diante de mim. Então isso é muito interessante, né? Ele fala isso no primeiro capítulo. E no capítulo 2, então, ele vai apresentar um estudo de caso. E como vimos na semana passada, irmãos, ele começa a sua argumentação colocando Cristo como nosso paradigma, como nosso modelo de tratamento das pessoas. Ele vai dizer, e mostrando aqui de uma forma muito flagrante, uma incoerência que havia ali naquela comunidade, que certamente eles não estavam atentando para a coisa. Ele vai dizer, meus irmãos, verso 1, vocês não podem ter a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória. A tradução mais correta, como nós vimos semana passada, é o Senhor glorioso, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Olha como é que Tiago usa bem as palavras, ele foi muito hábil aqui nesse primeiro verso, porque ele vai trazer na mesma sentença duas palavras. A primeira que é o Senhor Jesus Cristo, e nós aqui vimos que Jesus veio de Nazaré, ele não nasceu no palácio de Herodes, mas ele nasceu numa manjedoura. A ideia do Cristo simples, não é? Do Senhor simples, aquele que se identifica com as camadas mais simples da sociedade, inclusive, Jesus desenvolveu seu ministério, grande parte do ministério na Galileia, não é? Então, Tiago vai dizer, vocês não podem ter a fé no Senhor Jesus Cristo, ou seja, a simplicidade de Cristo, entra aqui em contraste com o Senhor glorioso que Ele é. Isso é muito interessante porque, ao mesmo tempo, ele conseguiu alinhar aqui no mesmo verso a ideia da simplicidade de Cristo com a glória de Cristo. E nós vimos na semana passada que isso significa que eu não posso julgar as pessoas por critérios errados, eu ter a fé em Cristo, se eu faço acepção de pessoas, porque o próprio Cristo é simples. Então, se você despreza o pobre, você está desprezando o próprio Jesus que é de Nazaré também. Se você, então, coloca o pobre em segunda linha, lembre-se que o Senhor a quem você diz servir, Ele é o Senhor da simplicidade. Ele viveu nas ruas empoeiradas da Galileia. Portanto, como é que você pode desprezar o seu irmão que é pobre, sendo que Jesus Cristo se encarnou em pobreza? Isso é um ponto importante. Mas, ao mesmo tempo, se você quer exaltar alguém que é rico e glorioso, ora, esse é o Senhor da glória que é Jesus. Em vez de você exaltar o rico, em vez de você colocar um rico no pedestal, em vez de você colocar os seus olhos nele e admirá-lo, admire Jesus. Porque Ele é o Senhor glorioso de fato. Né? Ele é o rico de fato, se a gente for pensar assim. Todas as fontes da riqueza estão nele. Então, se é para exaltar alguém no culto, numa reunião, nos seus ajuntamentos, esse tem que ser Jesus. É isso que ele contrasta aqui, a simplicidade de Cristo, que se identifica com o pobre, mas a sua glória, o Senhor glorioso que Ele é. Então, Ele merece todas as honras e o lugar mais alto na nossa adoração. Ele começa, então, nesse primeiro verso, nessa introdução, dizendo, olhem para Jesus, Ele é o nosso paradigma, Ele é o nosso modelo. Ele vai dizer que isso é incoerente, tendo em vista a revelação de Jesus, simplicidade e glória, isso é incoerente quando nós tratamos as pessoas com parcialidade. Essa palavra, parcialidade, lá no grego, significa meia face, apenas um lado. O que significa dizer que nós não devemos tratar as pessoas julgando por critérios errados, ou seja, pela aparência. Irmãos, nós não podemos tratar o nosso semelhante, seja na igreja, seja fora da igreja, pela aparência. Talvez esse seja o grande erro da nossa cultura, uma cultura muito imagética, da imagem, do estereótipo, não é? Onde a gente é, assim, enfeitiçado pela casca, seja o grande problema nosso. Às vezes nós escolhemos tantas coisas na nossa vida só pela aparência. Às vezes nós nos casamos com uma pessoa só pela aparência dela. Ou pelo lugar onde ela mora, pelo CPF dela, ou pelo CEP dela, né? Se o sobrenome dela tem pedigree, e a gente fica com essas coisas na cabeça, né? E julgamos, olha, se essa pessoa mora em tal lugar, ela deve ser gente boa. Né? Se ela tem um sucesso financeiro, então ela deve ser uma pessoa assim, disciplinada, bem-sucedida, uma pessoa legal, um bom partido. Então, aquela pessoa ali, não, puxa vida, ele
Está meio judiadinho. Ah, não, ele deve ser preguiçoso. Então, não é um bom partido. E às vezes os pais fazem isso com os filhos, não é? Os pais falam assim, não, você não vai namorar aquele menino, né? Como é que é isso? Não é? Tem uns que os pais não orientaram direito, né? Por que você olhou para o pastor Levi na hora que... Ah, tá. Mas não tem os negócios assim? Né? Olha só, mas peraí, não, mas ela não. Né? Olha o corpo, olha o jeito, olha... E às vezes, irmãos, olha como nós somos fúteis, como nós somos vazios. É isso aqui que o texto está dizendo. Nós não devemos julgar as pessoas pelo estereótipo. Sabe por que nós não devemos fazer isso? Porque Deus não nos julga com parcialidade. Deus nos julga a partir do nosso coração. Deus julga o nosso interior. Deus sabe quem nós somos. Deus nos valoriza ou então nos repreende por aquilo que está em nós, não apenas do lado de fora, mas em nós, dentro de nós. Esse é o ponto central de Tiago. Note, portanto, que a questão da riqueza e da pobreza, nesse contexto, é apenas um exemplo que Tiago está dando. Porque a questão é muito mais ampla. O que Tiago está dizendo é o seguinte, olha, você vai errar se julgar as pessoas por critérios errados. Isso é infantilidade, isso não é certo, não é justo. Então, antes de você emitir um juízo sobre alguém, se é que nós podemos emitir um juízo sobre alguém, porque a nossa visão sempre vai ser limitada, nós não conhecemos o coração das pessoas, assim como Deus conhece os corações, se é que nós vamos ousar emitir um juízo de alguém, nós precisamos de fato conhecer a pessoa em si e não apenas a casca do lado de fora. Irmãos, quem julga a intenção do coração é Deus. Isso é um ponto fundamental, não é? Porque às vezes a gente fala, fulano fez tal coisa, e aí você já monta o dossiê daquela pessoa só por conta de uma palavra mal falada. Não é assim? E aí você já fala, fulano é mal educado, mas por quê? Porque ele passou por mim e não me cumprimentou. A gente monta um dossiê, aí deve ter tido uma criação horrível, os pais, e a gente começa a montar um tanto de coisa a partir de um ponto só. Ou então, a gente fala, nossa, fulano deve ser muito sensacional, porque há pessoas que confiam nos outros assim, cegamente, por causa de uma coisa. E diz, olha, deve ser de confiança, porque ele viu uma moeda de R$1 no chão, ele pegou e perguntou se era minha, então, ok, ele deve ser uma pessoa de confiança, então, eu vou postar as minhas fichas nele, ele deve ser uma pessoa de caráter, e nós somos tão ingênuos, gente. A gente tem que ter mais tutano na nossa reflexão, né? Aquela ideia de comer 1 quilo de sal. Você quer conhecer alguém? Anda com ele, não é? Veja o que as pessoas estão falando sobre a pessoa. Vá na casa dele. Eu me lembro que quando a gente estava pensando em namorar, aquela adolescente, jovem e tal, aí sempre os pastores ficavam tentando orientar os meninos. Os meninos raramente ouviam o que o pastor disse. Mas uma coisa o pastor dizia lá, eu lembro disso. Ele dizia assim, olha, acho que é pastor Jeremias, lá do 8º. Ele dizia assim, quer conhecer o seu namorado mesmo? Quem ele é? Pergunta para a mãe dele. Vai lá na casa. Veja como é que ele trata a mãe. Veja como ele lida com as questões de casa. Ali você vai conhecê-lo. Ali você vai conhecê-lo. Porque se você chega lá e vai namorar a menina, e chega na casa da menina, a menina está ali ajudando a mãe, lavando a vasilha, pegando uma coisa ou outra, de forma natural, você fala, puxa vida. Ou então respeitando o pai, respeitando a mãe. Quando você casar, ela vai replicar aquilo ali na casa. Mas se você chega, a menina está fazendo unha, não respeita a mãe, responde mal o pai, e briga com todo mundo, e é preguiçosa, o que você acha que vai dar no seu casamento? Esse é o ponto de Tiago aqui. Você tem que, não é assim? Você tem que desenvolver critérios certos para que você não julgue as pessoas de forma errada. Muito bem, mas isso é só um contexto geral, mas especificamente, Tiago, de fato, está condenando uma prática dentro daquela igreja, que era a prática de acepção de pessoas, sobretudo
porque os irmãos mais ricos estavam desprezando aos irmãos mais pobres. E esse era um ponto nevrálgico que Tiago quis atacar naquela comunidade. Ele disse: irmãos, isso é inadmissível. Vocês que têm mais condições financeiras, vocês não podem desprezar o irmão que é pobre. E por que não pode desprezar o irmão que é pobre, né? Por que nós não podemos fazer isso? Tiago vai nos dar 2 motivos. O primeiro deles é o seguinte: por que você despreza aquele a quem Deus escolheu? Isso aí está no verso de número 5. Você tem a capacidade de jogar na lata do lixo, ou achar que é menor do que você, alguém que Deus elegeu? Se Deus aceitou, se Deus amou, se Deus chamou a sua presença, quem é você para rejeitar? Esse é o primeiro ponto. Irmãos, isso é tão belo no reino de Deus, porque assim como em 1 Coríntios, Paulo vai dizer, e aqui também, muitas vezes, Deus escolhe as pessoas mais simples da igreja para depositar sobre elas a sua glória e a sua presença. Deus escolhe as pessoas mais humildes, aquelas que nada são, para exaltar aquelas pessoas. E enche aquela pessoa de dom, de graça, de unção. Unção, graça, a gente não adquire no seminário, gente. A gente não adquire na academia. A unção vem de Deus, a graça vem de Deus, o carisma do Espírito vem de Deus. E muitas vezes Deus enche aquela pessoa que é desprovida de beleza, ou é desprovida de recursos, ou é desprovida de saúde, e enche aquela pessoa com a sua graça, e com a sua presença, e com a sua beleza, porque Deus faz isso, porque Ele subverte a ordem desse mundo, Ele muda as coisas de lugar. Deus faz isso, é um reino de ponta cabeça maravilhoso, gente. E nós seremos bem-aventurados se nós entendermos isso. E aqui na igreja eu fico tão maravilhado, porque eu vejo às vezes os irmãos mais simples, e que nos ensinam tanto. Não sei se você já teve essa mesma impressão. Eu já fui tão abençoado por aqueles irmãos que às vezes não têm tanta letra, mas eles têm um conselho, uma palavra de sabedoria que não se compara. Estou lembrando aqui da tia Lia, não é? Uma mulher sábia, mulher de Deus, que está dodói, nós estamos orando por ela. Que mulher cheia do Espírito. Né? O reino de Deus é esse reino maravilhoso. É isso que Tiago está dizendo. Deus escolheu. Deus elegeu. Então quem é você para desprezar? E o segundo ponto que Tiago vai colocar aqui como sendo de importância para a gente observar, é que a própria lei vai dizer, nós não devemos desprezar o nosso semelhante, porque a lei nos manda amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, quando nós desprezamos ao irmão de condição mais humilde, nós estamos demonstrando falta de amor com essa pessoa, e nós não estamos amando a nós mesmos. Nós deixamos de amar, inclusive, o próprio Deus, do qual aquela pessoa humilde é a imagem. Irmãos, você já parou para pensar uma coisa? Que, como C.S. Lewis vai dizer, Deus deve amar as pessoas simples. Ele vai usar outra palavra, que é as pessoas medíocres. E Ele deve amar porque Ele fez muitas delas nesse mundo. A grande maioria é assim. Isso é fantástico, gente. Isso é fantástico. Porque Deus ama a simplicidade mesmo. Porque nós valorizamos muitas vezes as mentes brilhantes, o Einstein, ou aquele grande pregador, ou aquele grande cantor, né? E nós colocamos essas pessoas no pedestal e dizemos: uau, que valor, uau, que presença, que voz. Mas se a gente for pensar no mundo natural mesmo assim, são poucas pessoas que estão naquele patamar, a maioria são pessoas simples. Então, o C.S. Lewis, no seu raciocínio lógico, vai dizer: Deus deve amar muito a simplicidade. Porque olha o tanto de pessoas básicas que ele fez. Isso então é fundamental para nós. E por fim, meus irmãos, permita aqui uma reflexão pastoral em relação à nossa igreja. Tiago está dizendo que nós não devemos tratar o pobre de forma alguma, de maneira discriminatória. Eu quero dizer que a nossa igreja só vai cumprir a missão de Deus se nós levarmos essa palavra muito a sério. A Betel só vai refletir a glória de Deus, a presença de Deus e a vida de Deus
se aqui entre nós não tivermos qualquer tipo de barreira. O Douglas Moo, eu ia ler o texto, mas nosso horário se estendeu um pouco, ele vai dizer justamente isso, que Deus ama a todos. Deus ama a todos. Não há diante de Deus qualquer distinção, seja riqueza, pobreza, seja branco, seja pobre, seja bonito, seja menos bonito. Deus ama a todos e chama a todos à sua presença. Todos têm igual valor diante de Deus. Assim também nós devemos nos tratar. Aquela pessoa mais simples não deve se sentir inferiorizada porque é mais simples, porque tem menos recursos. Ela deve se sentir aceita e amada. Portanto, se você vive na simplicidade, glorifique a Deus na sua simplicidade. Não queira ter um carrão do ano para se sentir alguém. Porque, como diz a música, você já é alguém para Deus. Não fique correndo atrás do vento para impressionar as pessoas com a sua roupa. Como diz lá o Jordan Peterson, você quer impressionar as pessoas, impressiona com a sua vida, né? Impressiona com a sua vida, com o seu caráter, com aquilo quem você é. E se você é rico, não se sinta o bonitão da balachita porque você tem. Porque às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim, que são mais ricas, né? E tem mais posse. Ah, pastor, eu sou mais rico, mas é porque eu trabalhei muito. Eu me esforcei muito. Eu acordei de madrugada, né? E tal, e dei nó em pingo d'água e fiz acontecer. Ok, irmãos, parabéns, louvado seja Deus. Usou seu talento que Deus deu para você e trabalhou e enriqueceu. Louvado seja Deus. A bênção do Senhor está sobre você. Mas não fale que é por causa disso. Sabe por quê? Porque eu conheço muito pobre também que levanta 4 horas da madrugada, gente. E que trabalha duro. E que é responsável. Que não gasta o seu dinheiro de qualquer forma, mas é pobre. É pobre, trabalha do mesmo jeito, mas é pobre. É o caso do Eudes. Essa palavra é para o Eudes. Mas não é verdade? Então, é muito vazio você dizer, eu dei duro, por isso que eu mereci. Ora, aquele lá também deu duro e não tem, e aí? Então a gente tem que não ser tão simples assim. Mas então, se você é rico, não se glorie disso. O Tim Keller vai dizer, olha, se você é rico, pense o seguinte, você não controlou o tempo que você nasceu, a família que você nasceu e os dons que você recebeu, portanto tudo é graça. É graça, é graça, é graça. E mais, se Deus está dando a você, não é para você enriquecer e comprar cada vez mais coisas e viver uma vida pesada. Se Deus tem dado o recurso para você, é para que você distribua. O Martinho Lutero vai dizer, se você vive em riqueza, seu irmão vive em pobreza, em necessidade e carência das coisas, você se torna ladrão do seu irmão. Aqui na nossa igreja, nós não podemos admitir que os irmãos não fiquem sem tomar café da manhã, enquanto nós estamos, irmãos, comendo caviar. Se Deus tem nos dado, nós precisamos repartir, para que todos tenham, gente. E aqui um parênteses, eu vou fechar com 2 coisas. A primeira delas é dizer que existe uma alegria enorme em poder dar. Se você quer ficar rico, ok, e se esforce e ganhe dinheiro, mas para que você tenha o privilégio de poder dar. Porque se existe uma alegria maior nesse mundo é quando você dá. Não é quando você retém. Não é quando os zeros da caderneta de poupança aumentam, mas é quando você consegue distribuir. Eu e Viviane, quando nós tivemos um tempo atrás desempregado, uma das coisas que mais entristecia a gente é que a gente não tinha, via os irmãos com necessidade e não podia ajudar. Isso é muito ruim, gente. Agora, quando você tem ali uma reserva, você vê uma necessidade e você ataca aquela necessidade ou da sua igreja ou de uma pessoa, seu coração explode de alegria. Há um privilégio e uma alegria enorme na cooperação, na distribuição dos bens. Então, quer ficar rico? Fique, mas para abençoar a igreja, para abençoar os irmãos, para abençoar a sua vizinhança, para que você distribua. Essa é a verdadeira riqueza. Ser rico é isso. Prosperidade é isso. É ter para dar. Existem pobres mais ricos e mais prósperos do que ricos.
Porque existem pobres que da sua pobreza abençoam outros. Não é verdade, Vilma? Não é? Às vezes a pessoa que é mais pobre é aquela que distribui. E o rico, mais rico, é aquele que sempre retém. Então o pobre é rico e o rico é pobre. Eu quero terminar contando uma experiência que aconteceu comigo essa semana, que foi muito ilustrativa disso que nós falamos acerca de nós não nos escondermos daquelas pessoas que possuem necessidade e estão por todos os lados, na nossa igreja e fora da nossa igreja também. A gente precisa só ter os olhos abertos para ver a oportunidade que Deus nos dá, para que a gente abençoe as pessoas com os recursos que Deus tem nos dado. Eu fui buscar o Pedro no Batista essa semana, terça-feira, e pensando nessa palavra, o que eu ia trazer para a igreja, e meditando, parei mais cedo ali no Batista, meditando a palavra, pensei, vou ali no Super Mais, tem um supermercado ali, Super Mais, no Batista, não tem? Ali na Ponte Nova. Isso, na Ponte Nova. Eu falei, vou no Super Mais, sempre tem umas promoções boas lá uma propaganda aqui, né? Aí eu fui. Só que quando eu estava indo para o Super Mais, na porta do Super Mais, eu vi um camarada sentado, sabe? Pedinte desses de rua mesmo. E eu falei, não, hoje eu não estou afim de conversar com ninguém. E todo mundo sabe que eles me abraçam. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um plano de cebolinha aqui. Eu estava do outro lado da rua, né? O Super Mais descendo à esquerda, né? Eu ia atravessar, mas eu vi o camarada, eu vou continuar aqui. Nós tivemos no supermercado, eu viro, entendeu? Aí eu driblo o cara. Deu para entender a minha estratégia? Deu para entender, Kézia? Ele estava na porta do lado de cima. Eu falei, eu só vou atravessar na porta. Ok. Mas só que quando eu pensei isso, né, e Deus leu os nossos pensamentos, a palavra do Senhor veio para mim dizendo assim, você não deve se esconder do seu próximo. Você não pode fingir que não viu. Você não tem o direito de ver uma necessidade de fingir que não está vendo. Eu falei, meu Deus, vou ter que atravessar esse negócio aqui. Atravessei. Aí eu falei, não me fala, não me peça nada. Não adiantou. Eu passei por ele, cara, moço, você tem alguma coisa para me dar? Aí eu falei assim, Jesus, eu falei assim, olha, eu vou ali, eu vou trazer para você pode ser, pode. Beleza, eu entrei, fiz minhas compras e tal, ofertas boas, inclusive, lá. Aí, na hora que eu saí, eu falei assim, vou separar um dinheirinho bom aqui para esse rapaz, já que Deus me colocou nessa furada, né? Aí, separei e tal, e passei por ele, olha, toma aqui, Deus te abençoe. E fui subir na rua e tal. Ele, obrigado, subindo. Só que eu estou andando muito esquecido, os irmãos sabem, estão me acompanhando. E aí a menina eu comprei, fiz compra e deixei a compra para trás. Parte da compra, parte. Eu levei uma sacolinha, eram duas. Então, subindo com a sacolinha, aí a menina veio, ô moço, gritando, né, a me atendeu. Só que ela veio subindo do lado do cara, aí na hora o cara que viu que era eu, ele levantou e ficou assim, do lado da menina, conversou alguma coisa com a menina, e eu desci. Aí ela foi, você sacolinha, você, minha filha, eu estou com a cabeça muito ruim, muito obrigado e tal. Aí agradeci o rapaz também, obrigado e tudo. Esse rapaz virou para mim e falou assim, isso é muito interessante. Ele disse, moço, muito obrigado pela sua generosidade. Muito obrigado pela sua generosidade. Aí eu lembrei que a nossa meditação em Tiago tem tudo a ver com o nosso ragu. Tem tudo a ver com o nosso ragu. Ele usou a palavra do nosso ragu, porque ele experimentou, por meio da minha vida, o ragu de Deus. Porque o ragu, irmãos, não é para Betel. O ragu não é algo que a gente vai viver aqui dentro apenas. Principalmente, mas não apenas. O ragu é para todos os dias e todos os momentos, em todos os lugares. Que esse seja o nosso espírito, irmãos. Abra os seus olhos e comece a ver as pessoas que estão à sua volta, que precisam do seu socorro. Talvez não seja um socorro financeiro, mas outro tipo de socorro também.
Nós não podemos fechar os nossos olhos para a necessidade das pessoas que estão à nossa volta. Porque se nós olharmos, Deus tem nos dado tanto, meus irmãos. Deus tem nos enriquecido tanto, nos prosperado tanto. Por que nós não podemos compartilhar? Por que nós não podemos repartir? Por que nós não podemos dar uma boa oferta? Por que nós não damos o dízimo? Por que nós não contribuímos com a obra de Deus? Por que nós fechamos o nosso coração quando vemos as pessoas com necessidade ao nosso lado, gente? A gente precisa de fato, aprender com Deus a generosidade. Que Deus abençoe Betel nessa manhã, que não haja nenhuma divisão entre nós, que possamos amar a todos indistintamente, assim como Deus tem nos aceitado, que possamos aceitar a todos. Acho que esse é o espírito do Evangelho. Foi justamente isso que Tiago quis nos ensinar nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Ó Deus, e nós nos submetemos à Tua voz hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado tanto. Obrigado porque o Senhor nos aceita a Sua presença. E o Senhor não olha absolutamente nada, nenhum critério humano, Senhor. Porque o Senhor não vê a aparência, o Senhor vê o coração. E o nosso coração nessa manhã tem um desejo enorme de Te obedecer. Queremos nos parecer com Cristo, Senhor. Queremos, ó Deus, adorar apenas a Jesus de Nazaré. Que na nossa igreja, o único a ser adorado, honrado e colocado no lugar mais alto seja Jesus Cristo. Ó Deus, somos Teus servos. Apenas existe um Senhor na igreja que é Jesus. O resto, ó Deus, é escravo. Ó Deus, nos ajude, Senhor, a não etiquetarmos os nossos irmãos. A não, Senhor, estigmatizar o nosso irmão. Ó Senhor, mas acolher a todos, amar a todos, assim como o Senhor tem feito conosco. Dê a Betel essa maturidade para que esse espírito do ragu, da generosidade, Senhor, seja muito evidente entre nós, para que não haja necessidades na sua casa, Pai, para que não haja necessidade na vida dos nossos irmãos. No nome de Jesus, que as misericórdias do Senhor alcancem a todos pelo intermédio do nosso ministério, da nossa compaixão, do nosso socorro, do nosso auxílio, Senhor. Porque a fé sem obras, ela é morta. Portanto, nós queremos colocar em prática a Tua palavra, Senhor. Não apenas nos emocionarmos com ela, não apenas nos sentirmos implicados por ela, mas queremos praticar a Tua palavra de verdade, Senhor. Portanto, nos desprende das coisas desse mundo. Ó Deus, aqueles que têm condição financeira, que eles não coloquem o coração nas suas riquezas, ó Deus, mas que coloquem em Ti, na Sua graça. Ó Deus, e aqueles que são de condição mais simples, ó Deus, que eles saibam que eles são amados e aceitos pelo Senhor. E que isso é suficiente para a nossa alegria e para a nossa paz. Esteja, Senhor, com a Betel, esteja conosco. Muito obrigado por essa reunião. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, domingo abençoado a todos. Desculpa, atrasamos aí 6 minutos, né? Até logo mais à noite, se Deus assim permitir. Até lá.